Olá, boa noite de novo. Eu vim agora fazer uma outra coisa, mostrar para vocês uma outra coisa. Falei um monte de coisa no último vídeo a respeito de história, de como fazer história, etc. Eu agora vou fazer uma outra coisa, vou dar 2, 3 dicas de livros e trabalhar uma questão muito importante para mim, que é como a gente aborda um conhecimento lá do século XVIII, XIX. Tá? Primeira coisa, dica de livro. Para quem curte biografia, Luiz Carlos Prestes, No Revolucionário Entre Dois Mundos, do Daniel Arão Reis. Esse livro tá caro pra caramba, mas é excelente. Eu comecei a ler para pesquisa esses dias, eu achei muito boa a abordagem dele. Eu já percebi algumas coisas que talvez sejam problemáticas da forma como ele analisa o Prestes, mas no geral é muito interessante a forma como ele escreve a biografia do Prestes. Lá, ele volta lá na mãe do Prestes, no pai do Prestes, nas origens dele, no que o Prestes teve como estrutura de infância, como ele viveu parte da infância dele, etc. Eu achei, já comecei gostando muito dessa biografia. É uma biografia fundamental para mim, mas eu achei gostando muito da técnica dele de biografia. A gente pode até discutir depois com o que a Anita Prestes escreveu, com o que se escreve sobre o Luiz Carlos Prestes, que não é lá muita coisa. A gente tem que botar isso. Não tem uma produção historiográfica de fôlego sobre o Luiz Carlos Prestes. Mas esse livro é uma baita biografia. Tá? Vamos discutir se ela é boa ou não em vários sentidos, se ela aborda ele da maneira como a Anita e o movimento comunista gostam ou não? Vamos. Isso aí, com o devido tempo, eu posso até voltar em um outro vídeo para discutir isso. Mas como técnica de escrita de biografia é muito boa. Eu recomendo. Outro livro fundamental para quem está estudando história, principalmente para estudando cultura e representação, é esse aqui, ó. Cultura e Representação, do Stuart Hill. É difícil de achar pra caramba. Comprei no estante virtual e assim, chorando sangue porque é difícil de achar. Mas ele é muito bom. Primeiro que é um intelectual negro. Raro você achar um intelectual negro. Não raro achar um intelectual negro, pelo amor de Deus, tem vários. Mas assim, não é muito disponível nas escolas e universidades. Essa foi uma dica da minha orientadora, a Márcia Janete Spig. Um abraço, se ela estiver me vendo. E eu estou gostando muito também. Também estou lendo, porque eu vou precisar abordar várias questões sobre representação na minha pesquisa, e eu já gostei muito. Primeiro que ele fala muito da questão do discurso. Discurso escrito, discurso falado, e como esse discurso é construído a partir de uma série de elementos e representações. Tá? Compre. Quem puder comprar, compre. Quem não puder comprar, pega, empresta, etc. E, finalmente, o livro que eu vou trabalhar hoje nesse vídeo, que é Medo, Reverência e Terror, do Carlos Gimbel. Esse livro é basicamente maravilhoso, principalmente para quem trabalha com representação, história da arte e publicidade, tudo isso. Ele é ricamente ilustrado, ele fala de Guernica, do Picasso, ele fala dos pôsteres de guerra da Primeira Guerra Mundial. Essa história é fantástica, inclusive, um dia que eu pretendo abordar, porque ele faz várias referências sobre a arte antiga, em que colocava esse mesmo tipo de iconografia. Tá? Dizem que isso aqui é o Trotsky. No livro ele fala que esse aqui é o Trotsky. Que inspirou esses cartazes de guerra, muitos inspirados. Esse é o primeiro cartaz de guerra, chamando ele para lutar, cartaz de publicidade para alistamento, tá? Com o major general Kitchener. Esse é o primeiro que inspirou vários outros, como a gente já viu. Mas esse tipo de cartaz, ele coloca que foi inspirado em uma série de técnicas artísticas que foram usadas, que havia na Grécia helênica clássica, do Alexandre o Grande, etc. E também foram produzidos depois, cartazes de Jesus, arqueiros, etc. É muito interessante para quem estuda arte especial você trabalhar com isso. E tem também como uma forma, como representação, ele não é utilizado só como forma de representação para
chamar a gente para se alistar, não. Ele também é trabalhado dessa forma aqui, como pelos nazistas, para mesmo tipo de técnica, que era chamado assim, nós queremos você para proteger a sua pátria, é usado aqui para criminalizar judeus na Ucrânia, tá? Judeus como representação de comunistas e como satanizados como estupradores e ladrões. É muito interessante esse livro. Esse capítulo é muito é maravilhoso, mas tem mais coisas, tem muito mais coisas. Ele é curtinho, ele é pequenininho, mas ele é muito, muito, muito interessante. E é uma dica que eu pego, inclusive, para falar de uma outra coisa, que é sobre o medo na política. O nome do livro não é à toa, Medo, Reverência e Terror. Por que isso? Porque a gente está tendo vivemos uma época onde o medo voltou. Ele está de volta. O medo voltou a ser um ator fundamental na política cotidiana. E o que é que eu leio nesse livro para me assustar de um lado e me deixar maravilhado de outro? Hobbes como parte da formação da cultura da direita estadunidense recente. Meu querido, Hobbes, Thomas Hobbes, aquele que fala, o homem é o lobo do homem. Tá? Segundo o Ginsburg, ele coloca o seguinte: primeira coisa que ele trabalha é que Hobbes foi tradutor da Guerra do Peloponeso de Tucídides, de uma edição impressa em 1629. Nessa tradução, ele utiliza uma percepção, ele utiliza uma palavra, ele traduz, tá? Como reverência, que é uma espécie de medo, no sentido de medo, uma passagem do livro de Tucídides. Segundo Tucídides, diante da morte iminente, até o medo dos deuses perdera toda eficácia. Isso para descrever um quadro de profundo caos social em Atenas, mas uma questão, uma anomia, uma situação de anomia em Atenas, tá? Ele, segundo Tucídides ainda, a dissolução do corpo político narrada por Tucídides lembra de maneira irresistível o estado de natureza descrito por Hobbes. Isso é o Ginsburg. O Ginsburg coloca aqui: a dissolução do corpo político, caos total na Atenas, lembrava o estado da natureza segundo Hobbes. Ele utilizou a seguinte tradução: em vez de um medo diante da morte iminente, até o medo dos deuses perderia toda eficácia, Hobbes traduziu como o medo dos deuses ou as leis humanas já não representavam um freio. Parece a mesma coisa, mas não é. Ele utilizou a seguinte coisa: Hobbes traduziu, para entender dessa forma, ele traduziu o verbo apergen, tá? Manter sob controle, em grego, por um verbo em inglês chamado to awi, mais ou menos correspondente ao italiano incutere soggezione, mas se trata logo da tradução provisória. É como se ele traduzisse to awi, que é mais ou menos reverenciar. Tá? Em vez de manter sob controle, perder a reverência. Perder o medo. O medo, para Hobbes, ele dizia, era tão importante para a vida dele que ele colocava: o medo e eu somos gêmeos. Escrevendo uma autobiografia em versos. Por que ele colocava isso? A paz se mostrava como bem supremo, etc. E o medo era fundamental. Porque ele viveu uma época de vários problemas. Ele viveu a Revolução Gloriosa, que decapitou um rei, etc. E essa tradução do Hobbes, por que eu peguei isso especificamente? Que ele fala em tu awi, etc. Eu fiquei isso porque o Ginsburg, nesse livro, ele coloca, tá? O livro é muito mais profundo, fala de muito mais coisa aqui. Mas eu quero pegar o final específico desse pequeno ensaio. O nome a tradução do Hobbes era de manter sob controle para temer-se de reverência. Ele usou o verbo awi, né? All.
AWE, não sei se a pronúncia é exatamente essa. O nome da operação de bombardeio a Bagdá, que aqui no Brasil foi traduzido como choque e terror, era Shock and Awe, o mesmo verbo usado pelo Hobbes. Isso foi à toa, é coincidência? Não, não é. Golpear e aterrorizar. Golpear e aterrorizar. Estamos falando de 2003, tá? A gente pode pegar isso tudo, eu pego essa tradução porque Hobbes, ele foi inspirador nesse caso. Hobbes inspirou nesse caso uma série de pensadores americanos como Richard Drayton, tá? O Drayton observou que Paul Wolfowitz e Richard Perry se inspiraram no ensinamento de Leo Strauss, que havia se proposto adaptar Hobbes ao século XXI. Estamos falando da direita americana, Bush, que deu em Trump agora, adaptando Hobbes ao século XXI. Muito antes da eleição de Bush, a gente está falando de 2005, alguns artigos, mas falando de um processo que vem antes, vem bem antes. A adaptação de Hobbes ao século XXI como debatido entre intelectuais da direita americana. Tá? E o medo traduz isso. O medo como elemento fundamental de uma política, do debate político. O medo. Tá? E o que a gente se fala, o que a gente pode trazer para cá para o Brasil? A gente sabe da influência norte-americana na política brasileira. Não estou falando de teoria de quarto escuro, com norte-americanos embaixo da mesa decidindo o nosso futuro. Não. Estamos falando de uma troca cultural cotidiana, direta, entre o Brasil e os Estados Unidos há muito tempo. Entre elites americanas e Estados Unidos e também entre a cultura brasileira e estadunidense, pela produção da indústria cultural e não só. A gente também vai para lá, a gente também influencia os caras lá. Mas assim, não é do mesmo volume, não é, mas influencia. Tudo isso cria uma série de questões. Tá? A política, ela é extremamente influenciada pelos Estados Unidos e vice-versa. Vários membros da nossa direita, da elite da nossa direita, foram até os Estados Unidos, ficaram nos Estados Unidos, estudaram nos Estados Unidos. E todo esse estudo foi impregnado disso aqui. Hobbes para o século XXI. E a gente está vivendo que período atualmente? Nos Estados Unidos, o medo elegeu Trump. No Brasil, o medo criou o impeachment. Não é só a economia. Não. A economia é um aspecto disso. Não é o aspecto, é um aspecto. Tá? O medo, o uso do medo gera Bolsonaros, gera aceitação de reformas do Temer, gera o Temer, gera a ideia do bandido bom é bandido morto, de índio tem que sofrer. Porque a perda da ordem leva ao caos nessas pessoas. A ordem. Que ordem? Uma ordem que transforma como natural uma sociedade extremamente violenta e hierarquizada, onde mulher tem seu lugar, preto tem seu lugar, índio tem seu lugar, deficiente tem seu lugar, cães e animais têm seu lugar. Tudo tem uma relação. Essa retomada da direita americana que deu em Trump, ela tem uma profunda relação com uma retomada no Brasil da política do medo, enquanto forma de agir. E não vamos falar só da direita, não. A gente tem que pensar também que essa política do medo também está presente no discurso da esquerda, ou da ex-esquerda, petista, por exemplo. A ideia de, não, se nós radicalizarmos por cá, se nós fugirmos da ordem, nós vamos causar o caos, e o caos é o pior, quanto pior, melhor. Qualquer tipo de lógica contra-hegemônica é uma lógica contra o medo. O medo vai agir contra essa lógica contra-hegemônica. E tudo aqui. Hobbes. Hobbes ressuscitado para o século XXI. Choque e terror. E a mesma coisa que as polícias fazem com manifestações. E causa efeito. A criminalização de parte da esquerda pela própria esquerda, como criadores de casos ou facilitadores de violência, faz parte dessa ótica. A polícia age com extrema violência, causa um pânico geral, a esquerda acusa a outra parte da esquerda, e tudo isso cria um medo, pânico generalizado, e volta-se a ter medo de sair na rua e medo de resistir. Ali na polícia agindo dessa forma, existe uma semelhança com a Operação Choque e Terror do Bush. Teórica e intelectual, tem uma raiz aí.
Isso é uma raiz que precisa ser pesquisada. O debate imaginário político hoje é profundamente afetado pelo medo. E sim, eu posso garantir, garantir eu não posso, porque eu não fiz essa pesquisa ainda, mas a partir desse indício do Ginsburg, é fundamental puxar esse fio da meada para analisar toda a produção de discurso da direita, final dos anos 90 até agora, e como ele vai trabalhar em toda a outra direita, o pensamento político e acadêmico a partir daí, dentro dos Estados Unidos e para fora dos Estados Unidos, para quem pensa a academia fora dos Estados Unidos. Como o ensino de administração, direito, por exemplo, que é profundamente influenciado pelos Estados Unidos, se insere nesse debate da retomada de Hobbes. Como ele cria pessoas que concordam com a retomada de Hobbes e com a forma de discurso político. Como ele influencia a ideia de pensar a política a partir da ideia do medo. Como pensar isso? Como os estudantes brasileiros nos Estados Unidos, estudantes argentinos nos Estados Unidos, mexicanos nos Estados Unidos tiveram contato com essa forma de pensar de parte da inteligência americana, estadunidense, sobre a retomada de Hobbes para o século XXI, como isso influenciou essas pessoas. Como pessoas como Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, Temer, Serra, que tiveram e têm uma profunda relação política e intelectual com os Estados Unidos, foram contaminados com isso. E não vamos dizer, vamos parar um pouco com a ideia de que as pessoas acordaram assim, somos maus, vamos levar o mal até outras pessoas. Eles são, posso até considerar, não é isso que eu estou dizendo. Mas as pessoas também pensam, elas formam um pensamento, elas leem livros, elas se constroem enquanto pessoas intelectuais e aprofundadoras ou não de linhas políticas. E essa linha política está desenhada, existiu. Ela criou uma tradição política entre os republicanos, tomaram uma série de lapada durante anos a fio e elegeram o Trump agora, na mesma linha, radicalizada, mas na mesma linha. A retomada de Hobbes para o século XXI. Então a gente precisa analisar isso, tá? E não só analisar isso. A gente vai pensar isso de forma ampla, de forma interessante, inteligente e ampla. Um exemplo, isso contaminou, é um termo ruim, isso influenciou parte da produção artística de Hollywood, da TV e etc. Walking Dead, a produção de quadrinhos, várias distopias, são várias produções distópicas. A ideia do medo como parte da distopia, do Walking Dead, da dissolução dos poderes, da retomada do estado natural de violência, ela está profundamente inserida. Essa ideia está profundamente inserida na produção cultural moderna. A dissolução do Estado causa uma situação de medo e terror que só os mais fortes, os grandes líderes, como o xerife de Walking Dead, e sua versão maléfica, que se volta e meia, que vai do governador até o atual lá, que eu escolhi, Nerga. Todos eles são hobbesianos, até o talo. Filmes de zumbi hobbesianos, série Insurgente, Divergente, Maze Runner, tudo isso passa por uma ideia de medo e terror hobbesiana. Claro que com diferença, não são a mesma coisa. Você pega alguma coisa você vê Dr. Who, por exemplo. Você vai ver Dr. Who, você não tem esse aspecto hobbesiano. Inclusive é um combate Hobbes. É um combate à lógica do Hobbes. O Dr. Who sempre fala que o humano é bacana, legal, olha quantas coisas legais se produzem, que vocês simples. Ah, nós somos simples, não servimos para nada. Que isso, cara? Vocês são geniais sendo simples. Pega isso e compara com o que é produzido pelo Walking Dead. São duas visões quase que contrárias. Tá ruim de ver, né? Ruim de cabeça. São outras concepções. A ideia de que existe outros tipos de visão sobre futuro, passado e presente, ela está em todos os lugares. Mas o peso de Hobbes aumentou.
O peso da influência de Hobbes aumentou, e aumentou muito. Muito. Na produção cultural. Todo dia, toda hora. As formas de representações do medo na cultura são gigantescas. E vou mais longe. O discurso político inteiro está tomado pelo medo. De todas as áreas, de todas as lógicas. Medo, beligerância, de combate um pelo outro. E que sempre remete que precisamos ser mais fortes, mais fortes, mais fortes, mais fortes. Precisamos ser o homem, que é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem, voltou a ser uma imagem plausível para a política cotidiana. E isso tem origem. É interessante investigar, é interessante pensar. Esse elemento da cultura presente no cotidiano é fundamental perceber. A retomada do Hobbes começa com a política, mas está indo mais longe. Tem efeitos. Elegeu Trump. Era isso. Boa noite.